13 de janeiro. Refizibá, meu prazer está nela. Beulá, casada. Nós estamos vendo aqui a alegria que Jesus tem quando respondemos positivamente. Sofonias 3,17. Ele se alegrará de vocês com exaltação, acalmará todos os seus medos, e ele se alegrará com gritos de alegria. Já imaginou isso? Deus se alegrar tanto, com exultação, de tal maneira que ele chega a gritar de alegria? Isso traz um paralelo com o pai do filho pródigo, que esperava todos os dias o filho voltar para casa, da onde ele nunca deveria ter saído, assim como Adão e Eva precisou abandonar o lar, onde ele nunca deveria ter pecado, desobedecido. Então vem Jesus até o Jardim do Éden e traça um plano de esperança. Assim, o pai do filho pródigo também fez tudo o que podia para ele não sair de casa, mas ele pediu parte da fortuna que eles tinham, 50%, que ele não tinha direito, tinha direito apenas após a morte do pai. Então ele repartiu metade dos seus bens, deu para o seu filho, um sinal de amor, de respeito ao livre-arbítrio, a escolha que ele fez. Embora tenha sido dissuadido a não tomar essa decisão, ele não se importou. Ele achou que estava certo. E aí ele foi embora. Foi sem olhar para trás, deixando seu pai chorando e seu irmão com raiva. Mas seu pai todos os dias saía ali no portão da casa e olhava para o horizonte esperando que o filho voltasse de alguma maneira, de preferência arrependido de ter tomado aquela decisão louca. Dia após dia ele esperou, sem nada a ver, sem que o filho voltasse. O filho não estava preocupado com o pai, ele estava preocupado apenas com suas falsas amizades, em gastar o dinheiro em prazeres, em dar risadas, em se divertir, e nem se lembrava do seu pai, do seu irmão e da sua casa. Mas seu pai sempre esperava o seu retorno. Assim é uma descrição de Deus, que espera o nosso retorno. Não interessa como vamos voltar. Se vamos voltar como o filho pródigo, cheirando a porco, todo rasgado, sujo, mal cheiroso, indigno, descalço, que tinha gastado tudo. Tudo foi algo efêmero, passageiro, ilusório. Mas ele só aprendeu depois que sentiu no estômago, na pele, depois que ele sentiu uma vergonha, sentiu o que é hipocrisia dos amigos, porque ele tinha feito tudo isso com seu pai e seu irmão.
E ele, arrependido, voltou, querendo ser apenas um servo. Eu não quero ser mais seu filho porque eu não mereço. Eu quero ser um empregado, um escravo que trabalha a troco da comida e de um lugar para dormir. Então, um dia, seu pai saiu mais uma vez ali, esperando o retorno, a decisão voluntária dele para voltar, e viu uma pequena silhueta lá no horizonte e já conheceu seu filho. É o meu filho que está voltando. E com os olhos fixos ele fica olhando. Quando vai chegando mais, um pouco mais perto, imagino quando já estava a 1 quilômetro de distância, o pai não aguenta mais esperar. Ele corre e seu servo vai atrás. E ele corre, já velhinho, em meio àquela areia do deserto, ele corre. Alegre, feliz, exultoso. Ele também, quem sabe, grita de alegria. Ele voltou. Meu filho voltou. Estava morto e agora reviveu. E o filho já disposto a pedir um emprego de escravo. Foi surpreendido pelo seu pai. Ao pai abraçá-lo e beijá-lo, mesmo naquelas condições horríveis. Maltrapilho, mal cheiroso, com fome, esquelético, descabelado e descalço. Era um trapo de imundície. Mas o pai o amou, abraçou, beijou, sem nenhum nojo. Ele estava muito feliz, simplesmente porque seu filho havia voltado. Não perguntou se o que ele fez com o dinheiro, não perguntou, não ficou bravo e repreendeu, dizendo, falei que não deveria ir, e não sei o que. Não, nada. Apenas o aceitou. É assim com os pecadores. Por mais profundo que esteja mergulhado no pecado, Jesus vai ao seu encontro quando você decide voluntariamente pelo seu livre-arbítrio atender à voz do Espírito Santo e se aproximar de Deus, voltar para casa. Deus o abraça, o beija, se alegra com gritos de alegria, coloca a sua capa, que é a veste de justiça de Jesus Cristo, conquistada na cruz do Calvário, para apagar os nossos pecados, a nossa sujeira, a nossa condição desesperada. Veste aquela capa, coloca um anel no seu dedo, um anel de filho, e coloca sandálias no seu pé e encaminha para sua casa. E diz aos servos, vamos festejar, aos anjos dos céus. Há alegria nos céus quando um pecador se arrepende. O Pai chama todos os anjos dos céus. Vamos se alegrar, porque meu filho estava morto e reviveu. E assim ele se alegrará de vocês com exaltação, acalmará todos os seus medos
e se alegrará com gritos de alegria. Houve a reconciliação, porque Deus é amor e Deus tem prazer em seu povo redimido. É uma satisfação que o Senhor encontra através do seu povo redimido. É a imensidão do amor de Deus que terá naquele dia da volta de Jesus. E Ele sempre estará no meio do seu povo. Assim como o pai que, ao avistar o filho de longe, sai correndo, Sofonias 3,17 descreve a alegria de Deus quando seu filho, um de seus filhos desviados, é redimido. Em Isaías 62,4 diz assim: pois o Senhor terá prazer em você e a sua terra está casada. O Efizibá, que Deus, o profeta usa esse termo hebraico, que significa meu prazer está em você. E aqui, isso é Sofonias. E aqui Isaías também fala em 62,4 que a sua terra está casada, ou seja, ele usa Beulá, a terra de Beulá, a terra casada, a terra pactuada, a terra que eu te dei. O jardim do Éden é uma terra casada, e meu povo que está nela, Efizibá, eu tenho prazer nesse povo. É isso que ele quer dizer. O auge da alegria de Deus é quando Ele receberá seu povo e se alegrará por nós. E assim como o pai se alegrou com o filho pródigo. Efésios 5, 25 a 28 diz assim: marido, amai vossa mulher, como Cristo se entregou por ela para santificá-la e purificá-la por meio de sua palavra. A palavra lava nossos pecados, para apresentá-la sem mácula, sem defeito. Ame sua mulher como o próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Deus faz um paralelo com o marido e a esposa. Jesus é o marido. O seu povo redimido, é a esposa. Mas ele faz uma analogia com o casamento. Ele fala: assim como eu amei ou amo a igreja, que é minha esposa, o marido deve amar a esposa como eu amo a igreja e dei a vida pela igreja, pelo meu povo. Se precisar, dê a vida pela sua esposa. Entregue sua vida pela sua esposa, para santificá-la e para purificá-la. E diz que, sabe como a igreja é purificada? Sabe como cada ser redimido é purificado e santificado? Pela palavra de Deus, que ele faz uma limpeza dentro de nós. Porque a palavra de Deus é o próprio Jesus Cristo, o Verbo. E assim, para apresentar a Deus sem mácula, sem sujeira alguma, sem defeito. Então ele diz: ame a sua mulher. Por outro motivo também, como se fosse seu próprio corpo, porque ninguém há que não goste do seu corpo. Ele protege seu corpo.
Então ame. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Sabemos que não é fácil um relacionamento de casamento com duas pessoas desiguais. Aqueles que estão casados há 10, 20, 30 ou há 45 anos como eu, deve ambos, marido e mulher, relevar muitas coisas. Não procurar a razão, eu tenho razão, você não tem razão, eu estou certo, você está errado. Existiu todo esse tempo muito perdão, muita misericórdia, até choro, nas dificuldades e muitas alegrias. E as alegrias têm que ser vividas juntos. E as dificuldades também. Então ela diz assim, este amor que ele usa, que é filéu, que é o amor do casamento, deve ser um amor altruísta e sacrificial. Um casamento não vai para frente se não houver um amor altruísta, ou seja, você pensa mais no outro do que em você. E sacrificial, vou me sacrificar pelo outro. Se o marido fizer isso pela mulher e a mulher fizer isso pelo marido, as coisas vão muito longe. Mas Jesus Cristo vai além, ele usa também o amor original, que é o ágape. Mesmo se você não me amar, eu tenho amor altruísta e tenho amor sacrificial na cruz do Calvário. E te perdoo quando você vier até a mim. Eu estou esperando. Vamos alegrar. Para que morrer? Eu tenho para você o presente da vida eterna. O próprio Cristo ama o seu povo, a igreja, como parte de si mesmo. Então, um pedaço, ou seja, a igreja é um pedaço de Cristo, é um pedaço de Deus. Ele não vai deixar de amar a igreja. Nós não estamos sozinhos. Quem que é a igreja? Aqueles que aceitaram, aqueles redimidos que morarão com Cristo na eternidade.